Oi, eu sou a Carla e junto com as minhas colegas Ana Clara, Bárbara, Bruna, Júlia, Iris, Melissa e Natália, iremos apresentar este documentário sobre ela, esclerose lateral amiotrófica. De introdução, temos a definição do tema. Esclerose significa endurecimento ou cicatrização. Lateral é o endurecimento que acontece na porção lateral da medula espinhal, porque é de onde vem o trato córtico espinhal, principal via motora. Amiotrófica é o endurecimento da porção lateral da medula espinhal, que resulta em atrofia muscular. Por isso, a doença é chamada de esclerose lateral amiotrófica. Essa é uma doença crônica degenerativa que não se sabe ao certo de onde vem, que acomete os motoneurônios do neuroeixo. É caracterizada pela degeneração de motoneurônio superior e inferior no encéfalo ou medula. A paralisia motora é progressiva e irreversível. Irreversível porque o neurônio motor, depois de degenerado, não retorna. Sobre sua incidência, vem de 1,2 a 4 casos para cada 100 mil pessoas brancas. Essa taxa diminui em algumas etnias e aumenta com a idade, tendo seu pico entre os 70 e 80 anos. É mais comum em homens do que mulheres, em uma proporção de 3 para 2. Agora uma curiosidade. Existe uma taxa muito elevada de 50 vezes em uma ilha chamada Guam, que fica localizada na Nova Guiné Ocidental. Nessa mesma ilha, existe uma grande taxa que vem relacionada a ela, de parkinsonismo, o que deixa evidente que exista um fator ambiental que influencia. Acredita-se que essa taxa é aumentada, pois lá eles costumam comer um morcego chamado Flying Fox, que tem uma taxa elevada do aminoácido BMAA. Esse aminoácido é encontrado no cérebro dos pacientes da região. Citaremos melhor esse aminoácido mais para frente. Etiologia. A causa para a esclerose lateral amiotrófica não é totalmente esclarecida. Os trabalhos epidemiológicos e, sobretudo, os experimentos com modelos animais têm permitido concluir que a doença relaciona-se com a presença de algum fator genético, e a sua expressão clínica estaria relacionada com a exposição deste indivíduo, marcado geneticamente, a algum fator ou fatores, que funcionariam como gatilho para o desencadeamento do processo de degeneração do motoneurônio. Dentre os gatilhos, destacam-se processo inflamatório, exposição a agentes tóxicos, endógenos do próprio indivíduo ou exógenos produtos do meio ambiente, por exemplo, exposição ao BMAA, que é uma toxina que prolifera em cianobactérias, algas verdes azuladas, que prosperam em ambientes aquáticos. Os animais aquáticos, desde peixes a caranguejos e moluscos, alimentam-se de algas verdes azuladas e, posteriormente, tornam-se uma eventual fonte de exposição a BMAA para os seres humanos. Experiências em tubos de ensaio revelaram que a toxina pode destruir as células nervosas motoras na medula espinal, exatamente as mesmas mortas pela ela. Sobre a fisiopatologia da esclerose lateral amiotrófica, sabe-se que, assim como outras doenças neurodegenerativas, ela não é causada apenas por um fator, mas sim por um conjunto de alterações celulares e bioquímicas que acabam por desencadear a degeneração dos neurônios motores. Lembrando que ela pode ser dividida em familiar, que é a minoria, cerca de 10% dos casos, e a ela esporádica, que é a mais comum, com 90% dos casos. Ela do tipo familiar costuma se apresentar na faixa dos 40 anos, enquanto a esporádica na faixa dos 50. Mutações conhecidas hoje correspondem por grande parte dos raros casos da ela familiar. E sobre a ela esporádica, acredita-se ter influências genéticas e ambientais. Porém, as principais causas ainda não foram descobertas. Os mecanismos patofisiológicos que contribuem para a morte celular após o início da doença são disfunção mitocondrial, agregação de proteína, geração de radicais livres, excitotoxicidade, transporte axonal interrompido, inflamação e apoptose. Defeitos no processamento de RNA também podem contribuir para a propagação da doença. Destacando agora sobre a excitotoxicidade, existe uma grande relação da ela com o glutamato, que é um aminoácido neurotransmissor excitatório do sistema nervoso central. Ele é o principal aminoácido do sistema nervoso, então acredita-se que a alteração no metabolismo pode ser responsável por lesões dos motoneurônios. O quadro clínico da doença pode ser dividido em dois tipos, sendo de início medular ou de início bulbar. É importante ressaltar que durante a evolução da doença ocorre uma sobreposição clínica, ou seja, quando a pessoa desenvolve
A ela do tipo bulbar, mais para frente, ela vai ter um comprometimento medular e assim vice-versa. A ela de início medular começa com sintomas unilaterais nos membros e está relacionada com a fraqueza muscular focal e a atrofia. Já a de início bulbar tem um prognóstico pior. Ele geralmente afeta mulheres mais velhas e está associado à paralisia facial. A pessoa pode apresentar disartria, que é uma dificuldade na articulação das palavras, disfagia, que é a dificuldade na deglutição, e principalmente atrofia e fasciculação da língua. É relevante a gente saber que os sintomas começam a aparecer quando aproximadamente 80% dos neurônios motores já estão comprometidos. Dessa forma, cerca de 84% dos indivíduos que apresentam a doença vão ao óbito devido à falência respiratória. No quadro clínico do membro superior, é comum encontrarmos a motricidade fina comprometida, tendo como consequência perda da habilidade de preensão e perda da destreza manual, tendo como sintomas rigidez e lentidão. Por isso, muitos pacientes se queixam de dificuldade de abotoar botões, abrir vasilhas e usar chaves. Enquanto nos membros inferiores ocorre fraqueza, fadiga ao esforço e déficit no movimento de dorsiflexão e marcha. Por isso, é muito comum haver queixas de tropeços. Já a fraqueza axial pode ser caracterizada por postura de flexão anterior de cervical e cifose, associados com dor e falta de equilíbrio e quedas. Enquanto as funções esfíncter e funções sensoriais normalmente permanecem íntegras, mas nem sempre são poupados. Com a evolução da doença, isso pode ser comprometido. E por fim, os movimentos oculares são preservados até estágios avançados da doença. Prognóstico. A doença ELA, esclerose lateral amiotrófica, não há como fazer prognóstico sobre essa doença, mesmo que normalmente seja a morte, e não exista cura para a ELA. Sendo assim, a ELA, uma doença degenerativa irreversível, em alguns casos, a pessoa vive muitos anos e bem, uma porcentagem baixa de 25%. O diagnóstico da esclerose lateral amiotrófica é feito inicialmente por meio de análise clínica e exame físico, que pode mostrar algumas deficiências físicas, sinais e sintomas que podem estar relacionados à doença, como, por exemplo, tremores, espasmos, contrações musculares, perda de tecido muscular, como atrofia, insuficiência pulmonar, perda de peso acentuada, incapacidade de respirar sozinho, engolir, falar, entre outros. Para confirmar o diagnóstico, o médico especialista pode solicitar os seguintes exames: exames de sangue, teste respiratório, tomografia computadorizada ou ressonância magnética da coluna cervical e da cabeça, teste genético, estudos de condução nervosa, punção lombar, eletromiografia, entre outros. Ainda não existe uma cura para a esclerose lateral amiotrófica. Porém, o seu tratamento começa com um medicamento chamado Riluzol, que é distribuído gratuitamente por meio do Sistema Único de Saúde, o SUS. O Riluzol reduz a velocidade de progressão da doença e prolonga a vida do paciente. A fisioterapia, reabilitação, uso de órteses, cadeira de rodas ou outras medidas ortopédicas podem ser necessárias para maximizar a função muscular e o estado de saúde geral. A participação de um nutricionista é muito importante, pois os pacientes com ela tendem a perder peso. A própria doença aumenta a necessidade de ingestão de alimentos e calorias. Ao mesmo tempo, os problemas de deglutição podem fazer com que seja difícil comer o suficiente. Os dispositivos respiratórios incluem máquinas usadas somente durante a noite e ventilação mecânica constante. O Ministério da Saúde oferece ainda práticas integrativas e complementares, como os cuidados paliativos, que é uma abordagem de tratamento que promove a qualidade de vida de pacientes que enfrentam a doença. Stephen Hawking foi diagnosticado com esclerose lateral amiotrófica aos 21 anos. O cientista morreu dia 14 de março de 2019, aos 76 anos. Embora a causa do falecimento não tenha sido revelada até agora, o fato é que a doença impõe desafios à saúde. De certa forma, uma das maiores conquistas do físico britânico foi superar os sintomas dessa enfermidade ainda sem cura por tantos anos. Ao contrário do que aconteceu com Steve Hawking, a esclerose lateral amiotrófica costuma surgir dos 50 anos de idade em diante. Não mais do que 10% dos pacientes vivem mais de 10 anos.
O cientista, por sua vez, sobreviveu por décadas. Steven, por exemplo, tinha todo um conjunto de equipamentos para ajudá-la a respirar, alimentar-se, comunicar-se e até se deslocar, e uma equipe de profissionais para auxiliá-lo também. Lou Gehrig, como qualquer jogador de beisebol da década de 30, era um exemplo para todas as crianças. Todas queriam ser como ele e viam nele um exemplo a seguir. Por isso, em 1939, quando um grupo de escoteiros o abordou numa estação de comboios e lhe desejou sorte, Lou Gehrig deu o primeiro sinal público do que estava para vir. Aqui estão eles a desejar-me sorte, sem fazer ideia de que estou a morrer, desabafou com o jornalista. Nunca mais ele iria voltar a jogar. A aventura de Gehrig agora era outra, saber o que estava de errado. Naquele dia, na estação de comboio, ele já sabia. Sofria de esclerose lateral amiotrófica, doença que viria a ser conhecida com o seu nome, especialmente nos Estados Unidos e no Canadá. A confirmação veio no dia 19 de junho, no seu 36º aniversário. Ultrapassado o choque, Gehrig sabia que precisava anunciar aos adeptos dos Yankees a despedida, marcada para 4 de julho, num estádio cheio e com a companhia de todos os antigos colegas. Gehrig então despediu-se dizendo: adeptos, sei que sabem do mau momento que atravesso desde as 2 últimas semanas. Ainda assim, hoje, considero-me o homem mais sortudo à face da terra. Pode estar a acontecer-me muita coisa má, mas sinto que ainda tenho imenso para viver. Gehrig morreu 2 anos depois, no dia 2 de junho de 1941. Este documentário foi desenvolvido pelas alunas Ana Clara Ranucci, Bárbara Saraiva, Bruna Lunardi, Júlia Gualtieroni, Iris de Oliveira, Carla Moraes, Melissa Trigo, Natália Soares, para a disciplina de Fisiopatologia do professor Dr. Fernando Canova, do curso de Biomedicina do 3º semestre da Universidade de Mogi das Cruzes.